É, eu me surpreendi aqui com a lição, né? Que eu estava acostumado. A última vez, assim, que eu olhei para a lição de jovens em meados da década de 50, né? Brincadeira. Mas a lição era meio que em paralelo, né? Com a lição de adultos. E eu fui ver aqui, realmente, ele está com um tema um pouco diferente. Mas é um tema bem interessante, né? Porque está falando de relacionamentos. Acho que a lição, pelo que eu vi aqui dos títulos do restante da lição, está falando sobre as decisões que a gente tem que tomar em relação à nossa vida, né? E eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque quando a gente vive dentro do contexto cristão, né? A gente às vezes tem uma tendência de falar assim, não, tem uma questão, uma área da minha vida que eu separo, que é a vida devocional, que a gente chama de vida espiritual, sabe? É, eu só vou ficar às vezes com a cabeça um pouco inclinada, porque eu tô com dois monitores aqui. No monitor onde tem a câmera tá aberto lição, as coisas, né, o texto bíblico, e vocês estão aparecendo para mim no monitor de lado. Aí quando eu estiver olhando para vocês, eu vou ficar com o rosto meio de lado aqui, tá bom? Mas então o que, que a gente faz? A gente costuma separar duas áreas da nossa vida, né? Uma área que a gente chama de espiritual, minha vida espiritual. Aí dentro dessa área está a leitura da Bíblia, ir à igreja, fazer programas de igreja, ler a lição, meditação, orar, né, ter a nossa devoção. E essa outra área da nossa vida, que a gente não chama exatamente, mas já que essa vida é a vida espiritual, a gente pode chamar essa vida de secular, né? Porque é onde a gente vai trabalhar, se relacionar, estudar, fazer prova, enfim. A gente vai viver de fato as outras coisas que a gente tem que fazer para sobreviver. E é um tanto quanto problemático esse tipo de pensamento, e embora a gente não reflita sobre isso, não fale muitas vezes dessa forma, mas muitas vezes é o que a gente costuma fazer. E aí, geralmente, a gente chega numa rodinha de oração, né, ou no momento do culto, e fala assim, eu queria pedir oração pela minha vida espiritual. E geralmente, quando a pessoa está falando assim, ela geralmente está preocupada justamente com essas questões, né, de ler mais a Bíblia, está se sentindo um pouco afastada de Deus, né, não tem tido tanta devocional, então ela pede oração pela sua vida espiritual. E é engraçado, assim, não tem nada de errado você falar dessa forma, eu já falei muitas vezes dessa forma, a questão não é o que você fala, mas é como a gente vive de fato a nossa vida. Porque a gente acha que espiritual e secular são coisas separadas, né? Então a gente não tem um pensamento integrado, uma vida integrada. Quando você para pensar no que é vida, e você olha para o Gênesis, e você olha a narrativa bíblica, você vai perceber que não existe vida espiritual, existe vida. Você é um ser humano integral, você é um ser humano único, você tem uma vida. Não tem vida relacional, vida conjugal, vida profissional, vida estudantil. Você tem a sua vida. E quando você separa uma coisa da outra, você começa a ter problemas, né? Então, eu acho engraçado que a gente dificilmente você vai chegar assim e vai falar assim, queria pedir oração pela minha vida secular. Você não ora assim, você não fala isso, né? Só que o que é o engraçado? É justamente nessa vida que a gente chama de secular que está 98% da nossa vida. É o trabalho, é o relacionamento, é a escola, entendeu? É o lazer. Boa parte. Se você restringe vida espiritual, aqueles 15, 20, 30 minutos, se você é muito piedoso, 1 hora de meditação diária com Deus todo dia, né? E mais ali uma programação de 2, 3 horas aos sábados pela manhã. Poxa, nossa vida espiritual, então, ela é 2, 3% da nossa vida, 5% da nossa vida. Então, tem um problema muito grande aí. E a proposta dessa lição, eu acho, é mostrar que essas grandes áreas da nossa vida, elas fazem parte, se a gente quer chamar assim, da nossa vida espiritual. Né? O meu casamento é vida espiritual, o meu trabalho é vida espiritual, o meu lazer é vida espiritual. Ou tiro espiritual, isso só chama de vida. Né? Então, os autores do Novo Testamento, Paulo, o próprio Jesus, né, Tiago, eles vão mostrar o seguinte, olha, tudo que você faz debaixo dos céus é adoração a Deus, né? Paulo vai falar lá em 1 Coríntios, né? Quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, tudo precisa ser para a glória de Deus. Tudo é espiritual, é o que ele está falando. A comida que você come é um ato de adoração a Deus. O trabalho que você exerce é um ato de adoração a Deus. O seu casamento é um ato de adoração a Deus. E por que não, que é o contexto dessa passagem que a gente vai estudar mais à frente, ato sexual é uma adoração a Deus. Por isso ele não deve ser tratado de forma banal e de forma tão, né, tão sem muito pensamento de reflexão de como vai ser utilizado, como a sociedade hoje em dia costuma fazer, né?
banalizou completamente o ato. Então, quando a gente começa a pensar que a nossa vida é uma vida integrada, é uma vida integral e todas as coisas estão debaixo da soberania divina, né? Se Deus ele é o criador de tudo, ele é o dono de tudo, não existe uma área da nossa vida que a gente pode virar para Deus e falar assim, ó, essa parte aqui é minha, né? Deixa comigo, o resto você cuida, né? Dessas outras partes você cuida. Agora, isso aqui é meu, isso aqui quem cuida sou eu. Você vai ter um grande problema, né? Então, a grande reflexão que a gente precisa fazer quando a gente lê a Bíblia é, beleza, eu tenho doutrinas que eu considero doutrinas corretas, eu tenho bons pastores, eu tenho a Bíblia aqui, como é que isso vai influenciar a forma como eu vivo? Né? Todo o restante, como é que isso vai influenciar o jeito como eu trabalho, o jeito como eu me relaciono com as pessoas, a forma como eu estudo na faculdade, na escola básica, enfim. Todas essas áreas da minha vida precisam ser moldadas por aquilo que a gente vai chamar de cosmovisão cristã. Né? Uma cosmovisão são aqueles filtros, são aquelas lentes que a gente tem inconscientemente, né, que a gente foi desenvolvendo desde a nossa tenridade, pela educação que a gente recebeu, pelos livros que a gente leu, pelas experiências que a gente viveu, né, pelas pessoas que a gente conheceu, pelas circunstâncias que aconteceram na nossa vida, isso tudo vão formando lentes e princípios básicos dentro do nosso inconsciente que vão fazer a gente enxergar e interpretar a realidade de uma determinada forma bem particular a nossa. Né? E em cima dessas experiências, a gente vai tomar decisões. Qual candidato eu vou votar, qual trabalho eu vou escolher, qual faculdade eu vou fazer, quem eu vou escolher para ser minha namorada, meu esposo, minha esposa, meu namorado, enfim. E muitas vezes a gente tem nossa doutrina, a gente tem as coisas que a gente escolheu, né, para acreditar, mas por incrível que pareça, essas crenças, essas doutrinas, esses valores não dizem nada a respeito do que a gente deve fazer nessa vida que a gente chama de vida secular, ou vida prática, ou vida. Né? Então, qual que é a questão aqui? Eu acredito nessas coisas, mas essas coisas não têm nada a dizer sobre a forma como eu vivo, elas não influenciam nas escolhas que eu tenho a fazer. Né? Então, o grande desafio que a gente tem como cristãos de desenvolver essa cosmovisão cristã é qual história que eu faço parte? A Bíblia ela conta uma história a respeito de quem Deus é e, consequentemente, de quem eu sou. E ao entender quem eu sou e de qual história eu faço parte, isso deveria, naturalmente, me levar a entender qual é o rumo que eu estou indo para o final dessa história. E, portanto, isso afeta completamente as decisões que eu vou tomar para a minha vida, em cada aspecto, em cada área da minha vida. Né? E aí, especificamente hoje, né, na lição dessa semana, pelo que eu vi aqui, ela está falando sobre a questão dos relacionamentos. E ela vai se focar aqui em 1 Coríntios 7, que é mais especificamente a questão da solteirice versus casamento e todo o aspecto sexual que está implementado nesse tipo de relacionamento. Né? Antes da gente ir para o texto central aqui, que é 1 Coríntios 7, 1 a 16, é só fazer uma recapitulação dessa história que forma a nossa cosmovisão. Né? Quando a gente estuda, inclusive essa semana e na semana anterior, na lição de adultos, a gente está falando sobre Gênesis, né? Gênesis como formador de doutrinas, Gênesis como mostra a forma como a gente vai ler o resto de toda a Bíblia. Né? Então, ele está colocando para a gente várias coisas, como casamento, a ideia do sábado, a ideia de trabalho. Né? Às vezes ela perde um pouco de tempo falando sobre terra plana, sabe Deus por quê, né? Mas quando você olha para a sociedade hoje, a coisa está uma loucura, né? As pessoas estão com uma... Enfim, o que uma falta de interpretação bíblica não causa nas pessoas, né? O cara acha simplesmente que se ele andar longe o suficiente ele vai cair, né? Então, beleza, tudo bem. Ou ser alvejado por um sniper em cima de um bloco de gelo, né? Mas beleza, deixa pra lá. A grande questão aqui é, quando a gente vai para Gênesis 1 e 2 especificamente, a gente tem o ideal de Deus para a criação do mundo. Ali começa a história de formação da Terra e, portanto, ali está o nosso propósito. De Gênesis 1 e 2, você vai tirar praticamente todas as informações que você precisa dentro de uma reflexão, compreendendo que o texto é um texto poético, é um texto teológico, então ele está trazendo para você ali vários insights, várias interpretações, mas ali ele vai dar o direcionamento do que Deus intencionou quando ele criou o ser humano. E aí você vai para Gênesis 3, e Gênesis 3 vai explicar para a gente o que acontece quando nós decidimos assumir para nós mesmos a responsabilidade de dizer o que é bom e o que é mal. Né? Então, voltando aqui, Deus cria todo mundo, né? E aí no primeiro dia ele vai lá e cria a luz, ou faz com que a luz, pelo menos na realidade do nosso planeta, venha a se manifestar. E aí ele termina o dia dizendo que é muito bom. E aí ele vai para o segundo dia, faz o que ele tem que fazer,
e é muito bom. Terceiro dia é muito bom, quarto dia é muito bom, quinto dia é muito bom. Sexto dia, ele cria os animais, isso é muito bom. E aí ele cria o homem como objeto masculino, né? Como sujeito masculino. Ele cria Adão. E, impressionantemente, ele não fala que é bom. Pelo contrário, o que ele diz quando ele cria Adão? Depois de um tempo ele vê Adão ali no jardim. E pela primeira vez no texto, ele não vai falar e viu que era muito bom. Ele vai dizer, não é bom. Não é bom que o homem esteja só. Então, o texto ele vai construindo para você, numa poesia hebraica, uma cadência. Dia 1 bom, dia 2 bom, dia 3 bom, dia 4 bom, dia 5 bom, dia 6 não é bom. Pela primeira vez, Deus fez algo que não é bom. Como assim Deus fez algo que não é bom? E não sou eu que estou dizendo que não é bom. É ele, o Criador, que está dizendo que não é bom. Ele falou, não é bom que o homem esteja só. E aí ele vai dizer, para corrigir isso, estou usando aqui palavras, né, logicamente humanas e não inspiradas, mas para a gente contextualizar, para eu corrigir esse algo que não é bom, esse algo que está faltando, eu vou dar ao homem uma mulher. Então, para esse ish, eu vou dar uma ishá, no hebraico. Né? Eu tenho ish, Adão, homem, eu vou dar uma ishá, sujeito feminino. Para que ela seja sua auxiliadora. Né? E aqui, de novo, por falta de interpretação, muitos podem olhar para esse texto e falar assim, tá vendo? Desde a criação, a mulher foi feita para ser a secretária do homem, né? Para ser assistente do homem. Está escrito aqui, ó, auxiliadora. Só que é interessante que essa palavra auxiliadora no hebraico é a palavra ezer. Far-lhe-ei uma ezer, uma ajudadora idônea. E a palavra ezer, auxiliadora ou ajudadora, é justamente essa palavra que lá na frente vai ser usada quando vai se falar em Ebenezer. Até aqui nos ajudou quem? O Senhor. Ou, até aqui Deus foi o nosso ezer. Deus foi o nosso ajudador. Basicamente, Deus está falando para Adão, vou fazer para você alguém que, como eu, vai te ajudar. Então, esse adjetivo de ajudadora, de auxiliadora que Eva está recebendo, é um adjetivo que descreve o próprio Deus. Então, a gente está falando aqui que Deus é uma secretária do ser humano. Né? Deus é uma ajudadora, uma auxiliadora do ser humano. Não. É alguém que vem em socorro do ser humano, que existe para dar sentido para o ser humano. Então, uma auxiliadora idônea. Aqui é alguém que está no mesmo patamar que o ser humano. É complementar. Gênesis capítulo 1, verso 26, que é a criação do ser humano. E é importante a gente ler, porque aqui vai estar a descrição para a gente muito importante da descrição de como o ser humano é feito. E o detalhe das palavras aqui faz muita diferença. Né? Então, Gênesis 1, verso 26. Todo mundo, então? Gênesis 1, verso 26 em diante, diz assim. E Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem. Então, Deus está falando aqui que ele quer fazer o ser humano. E aqui, em algumas Bíblias, talvez, não sei se na sua Bíblia vai estar escrito, façamos o homem à nossa imagem, né? Eu não sei se na Bíblia de alguém está homem. A expressão aí, homem, é de humanidade e não de sujeito masculino. Não é ish, né? É Adamá. Adamá é humanidade, certo? Então façamos a humanidade a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, né? Então Deus está falando assim, eu sou Deus e eu quero fazer a humanidade a minha imagem. A gente já vai voltar para essa ideia de Deus e de humanidade, mas ele vai ser conforme a nossa semelhança, ou a humanidade vai ser conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, as aves do céu, né, os animais domésticos, toda a terra e todos os animais que rastejam pela terra. E o verso 26, que eu acho que é central para a nossa compreensão aqui. Assim Deus criou o ser humano, ou o homem, à sua imagem. A imagem de Deus os criou, só que os criou como? Homem e mulher os criou. Então, talvez na sua Bíblia esteja diferente da minha, a minha já está traduzida para esses termos, mas, né, assim criou Deus o homem à sua imagem. Homem e mulher os criou. Então, homem aí é genérico, em termos de humanidade, né? Criou a humanidade à sua imagem, a imagem de Deus os criou. Mas o fato dele ter criado o homem à sua imagem, significa que eles são o quê? Homem e mulher. Aí você fala assim, mas espera aí, a imagem de Deus é homem e mulher? O objetivo aqui, e o verso 28 vai complementar isso, dizendo justamente que quando Deus vai dizer, olha, eu estou abençoando vocês para que vocês sejam férteis, multipliquem-se, encham toda a terra
sujeitando para a administração de vocês, né? Tendo domínio e tudo mais. A grande ideia aqui é o seguinte: quando a gente observa Gênesis, e desde o verso 1, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, a palavra lá para Deus é Elohim. E Elohim, curiosamente, é uma palavra plural. Parece que ele está falando assim: no princípio criou deuses o céu e a terra. Mas não é deuses no sentido de várias divindades, como a gente vai ver no decorrer do texto bíblico. Na verdade, é um Deus, só que esse Deus é de fato uma trindade, é uma comunidade. Né? São três pessoas, e não é que são três deuses. Há essa comunidade de três pessoas, né? Pai, Filho, Espírito Santo, como é apresentado na Bíblia, pelo menos. Pessoa 1, Deus, Pai, né? Pessoa 2, o Filho, pessoa 3, o Espírito Santo. Esse relacionamento de três pessoas é que a gente dá o nome de Deus. Então, na verdade, Deus não é um indivíduo, Deus é um relacionamento. Esse relacionamento entre três pessoas é chamado de Deus na Bíblia, Yahvé. E aqui, em Gênesis, é chamado de Elohim, que é, no princípio, essa comunidade criou os céus e a terra. Então, por que quando Deus cria Adão, Adão não é imagem e semelhança de Deus? Não é bom? Não funciona? Porque Adão não é um relacionamento. Adão é um indivíduo. Então, portanto, ele não pode ser imagem e semelhança de Deus. A partir do momento em que Deus cria Eva, Ézer, ajudadora, e agora eles têm um relacionamento, agora sim eles são imagem e semelhança de Deus. Porque o verso 27 está dizendo: vamos criar o ser humano à nossa imagem e semelhança. Vamos criar homem e mulher. E veja que curioso. Esse relacionamento de três pessoas, a qual chamamos de Deus, criou os céus e a terra. Ou seja, é um relacionamento de amor que cria céus e terra. Porque somente o amor dá, o amor oferece, o amor entrega, portanto o amor cria. Né? E aí Deus separa Adão e Eva e fala assim: eu vou dar para vocês um presente de relacionamento que se chama sexo. E com esse presente vocês vão desfrutar de uma pequena parcela da fração do meu poder divino. Vocês serem minha imagem e semelhança. Através do sexo, vocês vão poder usufruir um dom que eu tenho, que é o dom de criar. Então, da mesma forma como eu crio todo o mundo com o meu amor, com o meu relacionamento, você, Adão, e você, Eva, juntos num relacionamento de amor, de submissão, de entrega um ao outro, vocês vão poder, claro, dentro da esfera limitada de vocês, do papel de vocês, vocês também vão criar. Vocês vão criar enchendo toda a terra, né? Multiplicando-se por toda a terra. E olha que coisa maravilhosa. Se o ser humano é a imagem e semelhança de Deus, ele é um portador da glória e da santidade de Deus. Portanto, quando ele cria uma nova figurinha, ele está criando uma nova imagenzinha portadora da gloriazinha, da santidadezinha de Deus. Então, ele vai encher toda a terra com imagenzinhas, gloriazinhas, santidadezinhas de Deus. Ou seja, você vai povoar a terra com a glória da imagem da semelhança de Deus. Então, o ser humano aqui ele ganha uma função. Nesse relacionamento, ele vai dar continuidade à obra criadora muito boa de Deus. Só que tudo isso está acontecendo dentro de um propósito, dentro de um ambiente controlado, né? Onde Deus está falando aqui: olha, isso é bom porque funciona dessa forma. Isso é bom porque funciona dessa forma. Agora veja, individualismo egoísta sozinho não funciona porque não é a imagem de Deus. Então isso é bom, isso é bom, isso é bom, isso não é bom, isso não é bom, isso não é bom. Deus, ele é o único que tem o poder porque ele é criador, né? Então veja, se Deus cria o mundo, a sua voz, a sua palavra define a existência das coisas, ele traz coisas que não existiam antes à existência pelo poder da sua palavra, o que João vai chamar de o verbo se fez carne, que existia desde a criação, né? Se alguém tem o poder de trazer o nada, tudo à existência, será que esse alguém, por essa mesma voz e essas mesmas palavras, pode definir o que é certo e o que é errado? Ele pode definir o que é bom e o que é mal? Se o que ele fala faz as coisas existirem, o que ele fala também não define o que é bom e o que é mal? Então, o ser humano é criado debaixo dessa perspectiva. Isso é bom, isso é mal. Isso aqui funciona, isso aqui não funciona. Ser humano sozinho não funciona. Ser humano junto funciona. Relacionamento funciona, porque aí é mais semelhante de Deus. Beleza. Gente, eu criei vocês para o bom, para o belo, para o agradável, para o que funciona. E vocês vão ter que acreditar na minha palavra. Nessa mesma palavra que trouxe tudo à existência. Só que eu não sou um Deus escravizador. Um Deus carrasco.
eu sou um Deus de liberdade e de amor. Porque o relacionamento, o amor, ele só existe no terreno da liberdade, certo? Se eu crio você te obrigando a me amar, eu estou criando um robô e não um ser autônomo. Né? O amor, ele não funciona se não existe liberdade. Eu tenho que escolher amar. Se eu sou obrigado a amar, não é amor, é obrigação. Né? Então, Deus cria esse ser humano para amar, portanto, ele tem que criar esse ser humano livre, dentro desse relacionamento livre. E aí ele coloca a árvore do bem e do mal no meio do jardim para dizer o seguinte: olha, essa árvore aqui dá ao ser humano a liberdade para, desconectado de Deus, poder definir por conta própria o que é bom e o que é mal. Né? Então, diferente do que muitas pessoas acreditam, não existe nada de místico no fruto. O fruto é simplesmente um contrato. Aquela árvore é um contrato, é um cartório, onde Deus está dizendo assim: eu tenho o poder e a prerrogativa de definir o que é bom e o que é mal. Agora, se você, ser humano, achar que quer para si essa prerrogativa de definir o que é bom e o que é mal, lá no meio do jardim tem um contrato. Você vai comer desse fruto, pegar na caneta e assinar um contrato dizendo: eu, ser humano, sem Deus, por conta própria, quero definir por mim mesmo o que é bom e o que é mal. Curiosamente, a palavra conhecer na Bíblia é uma palavra que tem conotação sexual, de intimidade. Tanto que no capítulo 4 vai aparecer que Adão conheceu a Eva, sua esposa. Mas peraí, eles já não se conheciam desde o capítulo 1? Né? Por que eles só estão se conhecendo agora no capítulo 4? E curiosamente, ao se conhecerem, Eva engravida. Porque conhecimento é esse, né? Prazer, eu sou Adão. Prazer, Eva. Ó, tô grávida, né? Obviamente não, a ideia não é essa, né? Conhecer ali é, eles passaram a se conhecer em termos íntimos, em termos de se tornarem um só consigo mesmos, uma só carne. Então, se tornar conhecedor do bem e do mal é fazer o quê? É se tornar um só com o bem e o mal de forma tão íntima, a ponto de que você define o que é bom e o que é mal. O grande problema é que o jeito do ser humano de fazer o bem e o mal é simplesmente mal. E aí, quando a gente vai para Gênesis 3 para observar os efeitos da queda, esse relacionamento mútuo, de auxiliadora, de homem e mulher, de entrega, de serviço, de compartilhamento mútuo entre os dois de amor, se torna imediatamente um relacionamento rompido. Né? Então Deus fala assim: o que aconteceu? O que vocês fizeram? E Adão, sempre romântico, falou: foi culpa da mulher. Né? Foi culpa dela. Foi a mulher que o Senhor me deu. Veja, não é mais assim, homem e mulher são um casal, uma só carne. É tipo assim, foi ela. A partir de agora, não existe mais nós, existe eu e ela. Não é mais um relacionamento, são dois indivíduos. Deus falou: olha, indivíduo não é bom. Deus não falou que não era bom? Deus não falou que relacionamento que era bom? Adão está falando assim: não gostei dessa ideia de relacionamento. Porque agora tem um negócio chamado culpa e responsabilidade. Então, já que existe culpa e responsabilidade, não é mais nós. Não é mais relacionamento. É eu, indivíduo, ela, indivíduo. Vamos dar culpa aqui para quem é culpado. O Senhor criou esse negócio defeituoso chamado mulher, e a culpa é dela. Poxa, Deus não tinha falado que indivíduo não é bom? E agora Adão está dizendo que indivíduo é bom, com suas próprias ações. Ele está separando as coisas. Ele está quebrando esse relacionamento. Por quê? Por causa de algo que o pecado vai instalar no HD, no hardware do ser humano, chamado autopreservação. E a autopreservação é um negócio tão forte na nossa natureza que ele vai gerar coisas como egoísmo, cobiça, inveja e orgulho. E a partir dessas características você vai perceber todo tipo de pecado. Quando a gente vai para o capítulo 4, né, e aí você tem Caim e Abel, você conhece a história muito bem, você já vai ver ali que no meio desse relacionamento, a cobiça, a inveja e o orgulho vão fazer com que Caim mate o seu irmão. Né? E aí, quando Deus chega para Caim e fala assim: cadê teu irmão? Aquele que faz parte de um relacionamento com você. Vocês são irmãos, logo vocês estão em um relacionamento. Caim vai falar uma das coisas mais perversas na história da humanidade. Por acaso eu tenho alguma responsabilidade sobre o meu irmão? Dessa frase surge todo tipo de atrocidade que o mundo conhece. Como, por exemplo, um chefe do executivo olhar para um monte de pessoas morrendo de uma doença e falar: e daí? Posso fazer o quê? Entendeu? Esse é um exemplo talvez bobo para muitos. Mas isso justifica todo tipo de atrocidade no decorrer da história da humanidade. Porque se um rei
chefe de uma Babilônia, por exemplo, olha para o outro e fala, aquilo é um indivíduo, aquilo não sou eu, aquilo não me diz respeito, aquela outra nação não me diz respeito, eu posso subjugá-la e escravizá-la. Eu posso tornar alguém que é a imagem e semelhança de Deus como meu escravo, porque eu sou eu, ele é ele. Então, assim, isso existe no macro e existe no micro, nos nossos pequenos relacionamentos do dia a dia. Quando a gente falha em enxergar que estamos diante de uma rede de relacionamentos com a imagem e semelhança de Deus em todo lugar, a gente começa a enxergar o outro como fruto de exploração, né? De inveja, de cobiça, de egoísmo. Isso é meu, não é dele. Ou aquilo que ele tem eu quero, portanto eu vou lá e pego. Eu sou melhor do que ele. E João, lá na primeira carta dele, vai dizer, olha, tudo que há no mundo pode ser resumido em 3 coisas. Concupiscência da carne, ou seja, egoísmo. Concupiscência dos olhos, ou seja, cobiça. E soberba da vida, que é o quê? Orgulho. Egoísmo, cobiça e orgulho. E todas essas coisas vão sumarizar tudo aquilo de errado que existe no mundo. O Tiago vai dizer lá na sua carta, por que existem guerras no mundo? Não é justamente porque vocês querem aquilo que vocês não têm? Vocês olham para o que é do outro e vocês querem para si, e vocês vão brigar e vão guerrear para ver quem é mais forte e quem vai ficar? Então começa a surgir essa ideia na cabeça do ser humano que eu sou mais capaz e mais forte, mais adaptado, mais preparado que você, portanto eu tenho direito ao que você tem. Ah, eu sempre quis isso daí, portanto eu vou lá e vou pegar de você. A ponto de Deus precisar escrever um contrato de 10 termos e nesse contrato vai estar lá, ó, você não pode matar o amiguinho. Que mundo é esse que você precisa explicar para alguém que você não pode matar outra pessoa? Olha, sabe o que é do outro? Não pega o que é do coleguinha. Sabe a esposa do coleguinha? Não é para dormir com a esposa do coleguinha, com o marido do coleguinha. O ser humano ele é tão mau que Deus precisa explicar coisas óbvias. Aí você fala assim, por que não tem 10 mandamentos antes do Egito? Cara, porque é um negócio meio que óbvio, né? É meio que óbvio que você tirar a vida de alguém, você está privando alguém do direito da existência, isso é anti-amor. Mas o ser humano está tão afastado de Deus dentro do seu próprio egoísmo, que você precisa de regras para o engajamento de relacionamento. E é tão impressionante que a gente lê esses mandamentos como se eles fossem o auge da ética humana, né? Nossa, ele é uma pessoa muito boa. É mesmo porque, ele não mata ninguém. Deem um Oscar para esse homem, para essa mulher. Que indivíduo incrível, ele não mata. Né? É o auge da ética humana, ele não mente. Né? E Jesus ele vai chegar lá no Sermão do Monte e vai falar assim, então, sabe tudo isso que vocês ouviram do que não é para fazer? Então, isso era o limite da antiética. Esse é o limite da maldade humana. De Deus precisar falar assim, não, é para matar. Agora, se o ser humano entendesse que o outro é a minha imagem e semelhança, e que ele é tão criação de Deus como eu sou, e eu o trato, como Paulo vai dizer em Romanos 12, como alguém acima de mim, superior a mim, e se todo mundo tratasse o outro como superior a si mesmo, todo mundo seria superior, todo mundo estaria no nível de igualdade, né? Jesus vai explicar, olha, não é simplesmente matar. Quando você odeia seu irmão, isso já mostra que você tem um defeito. Que você só não está matando ele porque tem uma lei dizendo que você não pode matar, porque se não tivesse, você já teria matado. Que no teu coração e na sua cabeça você já matou. Né? Na questão do adultério, você acha que o problema é lá ir dormir com um homem ou com uma mulher. Só que na sua cabeça você já está dormindo com ele ou com ela. Você só não fez ainda por falta de oportunidade, por talvez uma questão social, né, uma questão de pressão da igreja ou da sua família, mas na sua cabeça você já fez isso, você só não executou ainda por falta de possibilidade. Então Jesus ele vai esticar isso e falar assim, olha como é que é a maldade de vocês. Né? Agora, quando a gente começa a entender a ética bíblica dos relacionamentos, a gente começa a entender o seguinte, espera aí, Jesus chega para um homem rico e fala assim, olha, você quer entrar no reino de Deus? Você precisa entender o detalhe. Claro, aqui não é legalismo, não é salvação por obras. Mas você precisa entender qual é essa cosmovisão, como é que é a forma de se enxergar as coisas dentro do reino. Você quer fazer parte do reino? Então, o reino de Deus é um reino de igualdade, onde as pessoas existem para servir umas às outras. Então, no meu reino, não tem como você ser dono de uma riqueza acumulada que não ajuda ninguém a não ser você mesmo. Então, pega o que você tem, pega esse dinheiro que você acumulou, que não serve para ajudar ninguém a não ser você mesmo, e começa a ajudar as outras pessoas. Obviamente aquele rapaz não aceita, mas pensa bem, se eu vivo numa sociedade onde eu como indivíduo sou levado a pensar assim, cara, o que eu tenho não é só para mim mesmo, eu preciso compartilhar isso com as outras pessoas, eu preciso ajudar e servir outras pessoas. Se o que eu tenho não é só para mim, e eu estou disposto a pegar isso e oferecer às outras pessoas,
qual é a chance e a possibilidade de eu criar em mim um desejo de querer o que é do outro para mim? De querer roubar o que é do outro? Se o que é meu eu estou disposto a dar e abrir mão, quão longe eu estou da necessidade de pegar o que é do outro para mim? Então, você percebe que a ética dos 10 mandamentos é uma ética de chão e não de teto? Ela não é o teto, ela é o chão dos relacionamentos. E ali Deus vai colocar tudo que o ser humano precisa entender de quão longe ele está. Né? Então veja, esses relacionamentos, como o Sermão do Monte, Jesus vai colocar de forma tão brilhante, né? Todos esses autores eles vão explicar para a gente, os profetas falam incessantemente sobre essa ideia das injustiças que o ser humano vem cometendo. Como povo de Deus, eles cometem todo tipo de injustiça contra o próximo, ignoram as classes desfavorecidas, ignoram as pessoas que estão afastadas, né? E é engraçado que hoje a gente decidiu definir ideologicamente, né? Amar o próximo agora é uma questão de divisão ideológica, né? Quem é de direita odeia as pessoas, quem é de esquerda ama as pessoas. Como se ambas as ideologias não fossem uma tentativa de controlar o ser humano, né? Porque você pegar qualquer ideologia e levá-la até a sua execução final sempre vai cair em ser humano explorando o ser humano. Né? Não existe essa. O ser humano, quando ele é dado poder e autoridade absoluta, ele sempre vai ter essa coisa instalada na sua mente que se chama autopreservação. E ele vai fazer de tudo para que ele se prevaleça, para que ele se sobressaia. Né? Então, no decorrer do resto da Bíblia, você vai perceber que é um estudo de caso para mostrar o que acontece com os relacionamentos, seja com a outra pessoa, seja com os animais, seja com a criação, seja com a própria terra, e com Deus, o que vai acontecer nesses relacionamentos quando eles não estão submissos ao único ser na história do universo que tem a capacidade de decidir o que é certo e errado. Quando o ser humano decide o que é certo e errado, você tem exploração, escravidão, maldade, assassinato, morte, todas essas coisas. Porque o ser humano acha que se algo me faz feliz, isso é bom. Se algo me faz algum tipo de dor, algum tipo de privação, isso é mal. E essa é uma perspectiva completamente errada. Porque se o amor é dar, o amor é oferecer, o amor é serviço, o amor também vai incluir sacrifício, entrega, abrir mão, se privar. Ou você não acha que Deus perdeu sua liberdade quando ele criou a Terra? Já parou para pensar no que Deus perdeu quando ele criou a Terra? A gente só pensa no que a gente ganhou, né? Mas para refletir. A partir do momento em que Deus falou haja luz, Deus perdeu seu filho. Para começo de conversa. Porque a cruz estava firmada desde a fundação dos séculos. E a gente pensa em graça no sentido do que a gente recebe quando peca. Mas pensa que ao criar a terra e a nós seres humanos, Deus realizou um ato de graça. Porque ele não precisava ter criado a terra. Mas qual que é o problema nesse discurso? É que o amor não pensa assim. O amor ele é autossacrificial. Qual que é a grande definição bíblica de amor? A mais famosa e mais conhecida declaração bíblica de amor. Deus amou o mundo de uma maneira, certo? Qual maneira foi essa? Qual que é o sinônimo que João usa para descrever o amor de Deus? Dar. Deus nos amou tanto que ele deu. Se a gente pensasse em relacionamentos em termos de dar, de oferecer, de entregar, como isso transformaria nossos relacionamentos? E qualquer relacionamento aqui, seja de casamento, seja de namoro, seja de trabalho, seja de criação de filhos, seja de coleguismo, de sociedade. Como é que isso se transformaria quando a gente entendesse que o amor é autossacrificial? Já o mundanismo, que João vai descrever, é justamente o contrário. O mundanismo, ele quer. Ele quer para si. Né? Olha, Jesus, se tu és o Filho de Deus, usa o seu poder para comer. Para fazer pão para você. Se tu és o Filho de Deus, ao invés de se sacrificar, simplesmente me adore, tire a adoração de Deus, que eu vou te dar todos os reinos desse mundo. Olha, Jesus, se você se jogar do alto do templo, as pessoas vão te reconhecer como Deus, porque os anjos vão vir te salvar. E elas vão te adorar e você não vai precisar morrer, porque elas já vão automaticamente reconhecer que você é filho de Deus. Esquece essa ideia de sacrifício, pensa em autopreservação. Eu te ofereço um caminho diferente do que aquilo que é o amor. É o caminho do controle, da soberba, do orgulho, do egoísmo. Né? Então, quando a gente pensa em relacionamento, a gente precisa pensar um pouco sobre a ótica divina e sobre a lente da criação. Como é que essa lente
de entender esses sacrifícios e pensar como Deus pensa e não como Caim pensa, a gente teria uma transformação radical nos nossos relacionamentos. Isso afetaria tudo, né? Então, antes da gente ir para 1 Coríntios 7, para a gente já ir finalizando também, eu vou só dar uma panorâmica rápida aqui do texto, que é o texto que a lição pede para trabalhar. Paulo está escrevendo essa carta como resposta a uma carta que foi para ele direcionada antes, né? Então, essa carta é meio que uma resposta tratando de algumas questões que os membros da própria igreja de Corinto enviaram para Paulo previamente. Nos primeiros 6 capítulos, ele vai dar uma exortação para lidar com a igreja de Corinto. A igreja de Corinto é uma igreja muito problemática. Ela sofre de vários problemas de promiscuidade, até porque a cidade de Corinto é uma cidade extremamente promíscua. É a Las Vegas da época, né? Se alguém conhece aquele termo cinematográfico Sin City, né? Cidade do pecado, essa era Corinto, né? Uma bela Las Vegas aí, e tudo de promíscuo acontecia lá. Lá tinha muitos clubes, boate, prostituição. A própria adoração que era feita nos templos de Corinto envolvia adultério, promiscuidade, né, atos sexuais e tudo mais. Então, vários das liturgias dos templos das deusas que eles adoravam lá envolviam justamente bacanais e tudo quanto é tipo de coisa dentro do próprio templo dessas divindades, né? O ato de adoração deles era promiscuidade sexual, era uma forma de adorar, né? E isso revela muito pra gente, que é, de novo, essa ideia da cosmovisão, que a gente adora aquele Deus que geralmente reflete os nossos impulsos, né? A gente cria as divindades à nossa imagem e semelhança, ao contrário, né? É o efeito contrário. A gente projeta nas divindades aquilo que é o nosso desejo maior. Então, o que é idolatria? É você criar um objeto de adoração que reflete simplesmente aquilo que você já quer. Isso é idolatria. Então, tipo, você vai sacrificar só aquilo que você julga ser irrelevante para você. Você sacrifica uma parte para poder ser abençoado no resto. E quando você vai para o cristianismo é o contrário, né? Deus se sacrifica por completo, e aí você olha para isso e você fala assim, cara, como é que isso aqui vai afetar a forma como eu vivo? Eu preciso me oferecer como sacrifício. Mas qual parte da minha vida eu sacrifico? Sacrifico 10% do meu salário? Eu sacrifico um dia na semana? Ou eu entrego tudo? A idolatria, ela vai moldar as minhas ações. Porque é uma via de mão dupla, é um relacionamento, né? Então, eu vou projetar numa divindade, e essa divindade, né, da mesma forma como você tinha Astarote, Baal, Dagon, hoje você tem, né, dinheiro, trabalho, lazer, promiscuidade sexual, enfim. A divindade, a idolatria, o ídolo, ele é aquilo que a gente projeta dos nossos desejos. Então, no antigo, você tinha o quê? Você tinha, por exemplo, um agricultor. E esse agricultor, ele precisa de chuva na horta, ele precisa que chova na horta dele, né? Como dizem os jovens hoje em dia, né? Então ele vai procurar quem? Ele vai procurar o deus da chuva, Baal, certo? E o que Baal quer? Baal, ele quer isso, 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 ele quer esse tipo de sacrifício. Então, se eu preciso de chuva, eu vou sacrificar isso, isso e isso aqui. Porque é o que eu desejo, né? Eu desejo chuva. Então, eu entendo que eu vou sacrificar essa pequena porção para que a chuva possa abençoar todo o resto. E é uma coisa muito engraçada, porque nós somos aquilo que nós adoramos. Ou nós nos tornamos a imagem daquilo que adoramos. Então, se a gente adora a Deus, a gente vai se tornando imagem e semelhança dele. E isso vai afetar a forma como a gente vive, como a gente escolhe, como a gente se relaciona. Porque a gente está sendo moldado a essa imagem e semelhança. Agora, é um processo de mão dupla. Porque quando eu crio uma divindade, então, por exemplo, eu coloquei o dinheiro a um nível de divindade, certo? Porque dinheiro é a coisa mais importante para mim. Então, eu alcei esse dinheiro, esse status financeiro, a um nível de santidade, adoração, de divindade. E aí eu começo a adorar essa divindade porque ela tem todos os anseios que eu possuo, projetados nela. E agora eu vou começar a ser moldado por essa divindade, e ela vai moldar as minhas ações. Então, se eu adoro ao dinheiro, como isso vai fazer com que minhas relações aconteçam? Eu vou procurar que tipo de pessoas para me relacionar? Pessoas que têm aquilo que eu quero para oferecer. Então, vou procurar pessoas ricas, eu vou me afastar de pessoas pobres. Um exemplo simplista aqui, né? Então, assim, como é que isso vai afetar meu trabalho? Eu vou priorizar mais o relacionamento com minha família, ficando mais tempo em casa, ou eu vou virar mais tempo no escritório trabalhando? Então, adoração não é eu ficar cantando musiquinha por dinheiro. Não é eu ouvir um sermão em homenagem ao dinheiro. Adoração é quais escolhas eu vou fazer na minha vida que refletem a imagem e semelhança desse Deus. A ideia da religião antiga é toda essa.
toda religião antiga e pagã, ela é baseada num único princípio. O que eu preciso fazer para uma divindade para que ela me abençoe de volta? Então, como eu estava falando, Paulo ele está respondendo a uma carta para essa igreja de Corinto, que é uma igreja que está dentro de um contexto de promiscuidade muito grande, né? E por causa de toda essa promiscuidade e tudo mais, toda essa visão deturpada de sexo, os caras têm na cabeça dele, quando eu digo caras, eu digo, né, a igreja como um todo, obviamente mais os caras, porque na época, né, a sociedade se girava em torno mais da figura masculina, dentro das decisões, principalmente da eclesiologia, mas eles passaram a desenvolver uma ideia de que o sexo era pecaminoso e, portanto, o ser humano que se abstém do sexo é de alguma forma mais santo do que os outros que praticam sexo. Então, eles escrevem uma carta para Paulo e dentro de vários assuntos que estão envolvidos nessa carta, está uma afirmação que Paulo vai colocar aqui logo no primeiro verso. A construção do texto aqui, né, o grego ele não tem vírgula, ele não tem aspas, tal, então em algumas bíblias a coisa está meio truncada. A minha versão aqui ela já dá uma boa dividida aqui dentro do português, então tá assim mais ou menos o texto. Se você quiser acompanhar aí, 1 Coríntios 7:1, mas Paulo diz assim, olha, quanto ao que vocês me escreveram, e aí ele dá um travessão e abre aspas, porque agora ele vai citar essa frase que ele pensou da carta que eles escreveram. Então, ó, quanto ao que vocês me escreveram, ou seja, olha, é bom que o homem não toque em uma mulher. E o toque aqui é no contexto de todo relacionamento sexual, né? Fecha aspas, ou seja, isso aí que vocês me falaram que não é bom que o homem se relacione sexualmente com uma mulher, eu digo que, verso 2, por causa da imoralidade, da promiscuidade, do mundo que vocês vivem, cada homem deve ter uma esposa e cada mulher deve ter um marido. E que o marido conceda à esposa o que lhe é devido e também, de igual modo, a esposa ao seu marido. Ou seja, vocês estão desenvolvendo aí essa ideia de que viver abstêmio sexualmente é mais santo e tudo mais, só que é o seguinte, olha onde vocês vivem. Vocês não vão se colocar em uma situação de tentação muito maior, vivendo numa Corinto de promiscuidade, se abstendo do sexo? Não vai ser muito mais fácil para vocês caírem nesse pecado? Então, assim, tomem cuidado. É muito melhor, ele vai dizer, que cada homem tem uma esposa e cada mulher tem o seu marido. Por quê? Porque o marido vai dar à mulher aquilo que ela precisa e a mulher vai dar ao marido aquilo que ele precisa. Então, ele está tratando aqui de um relacionamento, de novo, de mutualidade, de entrega, de serviço um ao outro. Vocês vão entrar em um relacionamento onde um vai servir o outro. Não é que você vai adquirir uma escrava ou você vai adquirir um escravo. Vocês vão entrar num relacionamento mútuo, de entrega um ao outro. Então, é o que ele fala no verso 3. O marido deve considerar a esposa o que lhe é devido. Ah, mas para a esposa talvez não seja o sexo. Ela precisa de um ouvido, ela precisa de tempo, ou ela precisa, entendeu? De atenção, ela precisa de um... Sabe aquele livro, né? Não sei se alguns já leram, 5 Linguagens do Amor, né? Cada ser humano tem um tipo de linguagem que ele se sente mais amado. Então, ele não fala que o homem tem que dar sexo para a esposa e a esposa tem que dar sexo para o homem. Diz aqui o que lhe é devido. Aquilo que ele ou ela precisa para se sentir amado. Entendeu? Então é esse tipo de mutualidade, de entrega, de compromisso. Verso 4, agora entrando realmente na questão sexual. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, de igual modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa. Ou seja, quando vocês entram nesse tipo de relacionamento, vocês precisam entender que relacionamento, como a gente já discutiu desde o começo aqui em Gênesis, relacionamento, amor, é o quê? É autossacrifício, é entrega. Então, vocês vão entender que a partir do momento que você entra no relacionamento, homem e mulher se tornam uma só carne. Não existe mais o meu corpo e o seu corpo. Esse discurso de meu corpo, minhas regras, isso é coisa de quem não tem a mentalidade da cosmovisão cristã. A partir do momento que você entrou num relacionamento, não é mais meu corpo, minhas regras. É o nosso corpo, as nossas regras. É um só corpo, é uma só carne. Então, o marido perde o direito sobre o seu próprio corpo e a mulher perde o direito sobre o seu próprio corpo. Paulo vai explicar isso um pouco melhor lá na frente, mas por enquanto, essa é a ideia. Verso 5. Não se privem um do outro, a não ser talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para se dedicarem à oração. Depois retomem a vida conjugal, para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio. Então, assim, vocês estão falando que mesmo dentro de um casamento, o homem não deve ficar se relacionando com a mulher, não deve ter relação sexual. Só que quando vocês fazem esse tipo de coisa, vocês vão entrar ainda maior numa tentação muito maior. A condição de serem pecados. Então, Satanás vai ter muito mais condição de tentar vocês dentro da ideia de domínio próprio. Então, o que vocês vão fazer? É papel da esposa e é papel do esposo proteger o marido, proteger a esposa das tentações que Satanás pode vir a trazer dentro desse relacionamento. Né? Então, ele vai falar assim, se vocês forem ficar abstêmios um do outro, seja por pouquíssimo tempo, e para oração, às vezes vocês querem meditar, ficar um tempo a sós,
Só que ele diz no verso 6, só que eu estou falando isso de se privar não como um mandamento, mas como permissão. Né? Não é que eu estou falando que vocês têm que se abster de sexo para poder orar. Estou falando assim, se vocês quiserem fazer isso, que seja por pouco tempo. Não fique usando isso como desculpa para fugir das suas responsabilidades. Né? Verso 7, gostaria que todos os homens fossem como eu. O que ele está querendo dizer com isso? Paulo, no momento, não era casado. Não sei se ele era solteiro, não sei se era viúvo, se era divorciado. A Bíblia simplesmente não diz. Mas conhecendo um pouco da cultura judaica, um homem para se tornar fariseu, ele tinha que ser casado, desde os 18 anos. Passou dos 18 anos, a sociedade já começava a olhar feio para ele. Né? Então, é bem possível e provável que Paulo tivesse sido casado. A questão é, a Bíblia não vai dizer isso pra gente, então tudo que a gente vai poder fazer é especular. A questão é que aqui ele está dizendo que ele não é casado, ele está sozinho. Então ele vai dizer o seguinte, olha, eu gostaria que todos os homens fossem como eu. Ou seja, não entrassem dentro de um casamento. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. E ele vai falar aqui, olha, aos solteiros, às viúvas, digo que seria muito bom se vocês permanecessem no estado em que eu também vivo. Então o que ele vai dizer? Olha, dada a situação que a gente tem, talvez fosse melhor não ser casado. Quando você é casado, você tem outras responsabilidades, a vida é outra, a situação é outra, às vezes você vai ter filhos, você vai viver dentro de um contexto familiar, onde você vai estar um pouco mais restrito a cuidar da sua própria família. Isso é bom, é virtuoso, mas Paulo fala assim, eu acho que seria melhor, porque eu, por exemplo, do jeito que eu tô, eu posso viajar para todo lado, posso tomar bofeteada, posso ser chicoteado, e isso é muito bom. Tudo bem que tem certos tipos de casamento aí que também poderia ser chicoteado, mas enfim, não é o assunto, não vamos divergir, por favor, do assunto, vamos permanecer aqui na Bíblia, né? Só que, se vocês não conseguem se dominar, que se casem, porque é melhor casar do que ficar dando em desejo. Então ele vai falar assim, olha, cada um tem um dom, a uns Deus vai dar o dom do celibato. Pessoas que não têm uma necessidade tão aflorada de exercer sua sexualidade, pelo menos dentro dos moldes que a gente conhece de relação sexual física. Mas tem outras pessoas que Deus não dotou desse dom, então cada um siga seu dom. Agora, não fiquem tentando impor um ao outro, porque eu não acho que isso é importante, então eu vou dizer que sexo é pecado, então vocês aí da igreja, vocês não podem pensar em sexo, a gente tem que ser todo mundo abstêmio. Paulo fala, não. Olha, por mim, todo mundo seria solteiro. Agora, a grande maioria das pessoas tem desejos sexuais. E a gente vive numa cidade como Corinto, que é extremamente promíscua. Então, o que a gente vai fazer? Entendendo que o sexo é um dom de Deus para o casamento, como a gente já viu lá em Gênesis, vocês vão criar esses núcleos familiares para que o sexo possa ser exercido de forma segura dentro de um contexto saudável. Porque a ideia do sexo aqui, né, como se Paulo tivesse, é uma mesma ilustração que eu poderia dar de uma ogiva nuclear. O sexo, ele tem o poder de criar, certo? A gente não viu lá isso em Gênesis? Então, quando eu pego uma ogiva nuclear e coloco ela dentro de um reator, essa ogiva vai dar energia para toda uma cidade e talvez um país pequeno. Esse é o poder criador de uma ogiva nuclear. Agora, o que acontece se eu pego uma ogiva nuclear e coloco dentro de um foguete? Ela vai destruir essa mesma cidade. Ela vai destruir esse país pequeno. A ogiva, ela tem o poder para criar e para destruir. Paulo está falando que o sexo é da mesma forma. O sexo, ele tem o poder para criar e ele tem o poder para destruir. Ele tem o poder para unir um casal dentro de um relacionamento de humildade, de entrega, de serviço um ao outro, onde a mulher se entende como ajudadora do homem, o homem se entende como protetor, mantenedor, cuidador e servidor da mulher de igual forma, de forma idônea. Então, quando você tem esse relacionamento onde um está mais preocupado com o outro do que consigo mesmo, o sexo vai florescer de uma forma maravilhosa e criadora. Agora, na sociedade que a gente vive hoje, que é uma sociedade talvez pior do que Corinto, onde a promiscuidade sexual é louvada em novelas, em filmes, em músicas, em funk. Perceba que eu separei música de funk em categorias diferentes. Mas você percebe o quê? Que a sociedade hoje ela enxerga o sexo simplesmente como uma autogratificação e não como um dever e uma obrigação. E não como um serviço de entrega. Então, a gente perverteu as coisas no decorrer do processo. Isso não foi agora, né? Isso ocorre lá desde a época de Caim. De você chegar lá em Noé e a promiscuidade sexual ser absurda dentro daquela sociedade, né? Depois você tem Sodoma e Gomorra, enfim. Então, veja, Paulo está falando aqui, olha, o sexo, ele não é pecado, ele foi dado por Deus, ele é um presente. Só que ele foi dado para Deus dentro de um ambiente, dentro de um contexto. Então, entendendo essa ideia de autopreservação, de egoísmo, que a gente viu em João, egoísmo, cobiça, orgulho, todas essas coisas que a gente chama, que João vai chamar de mundanismo, de coisas que há no mundo, e eu trago isso para a realidade do sexo, como é que eu enxergo o sexo? Como é que a sociedade enxerga o sexo? Aí você fala assim, mas sexo sem compromisso não é prejudicial, desde que os dois concordem. Cara, isso não funciona desse jeito, entendeu? Não funciona dessa forma. Ele foi projetado para criar ligação e intimidade. Se algo foi criado para criar ligação e intimidade, não tem como você fazer sexo
sem sofrer as consequências e os efeitos do que ele foi criado para ser. Você entende? Então, pode parecer que a princípio eu vou lá e faço um sexo descompromissado, viu? Não aconteceu nada, saímos bem, continuamos amigos. Só que lá no seu cérebro, você criou, de novo, a gente falou de cosmovisão, você criou um efeitinho, uma lentezinha que vai mostrar para você que fazer sexo sem compromisso, sem intimidade, sem relacionamento um com o outro, te deixa tranquilo. E você vai movendo de um relacionamento para outro, aliás, de um não relacionamento para outro, né? Simplesmente de sexualidade, aqui, ali, experimenta lá, experimenta cá. Isso vai criando dentro da sua cabeça essa ideia de que é possível fazer sexo sem compromisso. E lá na frente, quando você se enxergar dentro de um relacionamento mais restrito, você vai ser muito mais fraco no sentido de conseguir se manter dentro de um relacionamento monogâmico, por exemplo. Que você enxergou que fazer sexo do lado de fora não está ligado a um relacionamento. Eu não estou falando que é uma causa-consequência, eu estou dizendo que isso vai construindo possibilidades. Então, às vezes, você vai estar lá na frente de um casamento e você passou a vida inteira se acostumando com o sexo simplesmente pelo que ele pode te dar de benefício. Aí você se casa. E por alguma razão, esse casamento não é do jeito que você sempre sonhou. E é muito mais desgastante e exige muito mais compromisso e entrega do que você imaginava. E o sexo não é tão bom quanto você imaginava, ou pelo menos não dá toda a satisfação que você queria. E você aprendeu que é possível ir lá fora e fazer sexo sem nenhum tipo de consequência. É muito mais fácil ou muito mais difícil para você manter esse casamento? Se entregar dentro desse casamento. Então, assim, essa é uma possibilidade, não estou falando que é uma causa-consequência. Você fez sexo fora do casamento, lá na frente você vai adulterar. Só que tipo de caráter a gente vai desenvolvendo, que tipo de personalidade a gente vai desenvolvendo dentro da nossa vida, para que lá na frente a gente faça boas escolhas. Escolhas cristãs. Porque o cristianismo está falando assim, cara, a questão não é o que você recebe no casamento, é o que você tem a dar. É o que você tem a oferecer. É o serviço, é a entrega, é o autossacrifício. Isso é amor. Esse é o amor bíblico. Se esse autossacrifício foi sendo minado, porque ao invés de autossacrifício, eu passei a minha vida inteira buscando autogratificação, como é que eu vou ser capaz de me sacrificar lá na frente? De servir sem receber em troca? Isso às vezes pode acontecer. E esse é um exemplo, a questão sexual. Isso pode acontecer de várias outras formas. Então, Paulo está falando assim, olha, vocês precisam enxergar o relacionamento como essa entrega de serviço um ao outro. O corpo de vocês, e ele usa corpo aqui... Só que a conotação sexual vai muito mais além do que pênis e vagina. A conotação sexual envolve ouvidos, olhos, boca, tempo, porque às vezes a sua esposa ou seu esposo vai se sentir mais sexualmente gratificado porque você oferece tempo a ele ou a ela, elogios a ele ou a ela, você escuta o que ele ou ela tem a dizer, você oferece outras coisas, outras experiências. Tudo isso envolve a sexualidade e a intimidade do casal. Então é a intimidade que é importante aqui. E dentro desse contexto saudável, aí sim a sexualidade pode aflorar de forma sadia, de forma boa e de forma decente. Né? Ele vai falar mais na frente aqui no verso 10 em diante sobre a questão do divórcio, reconciliação, casamento entre pessoas que não são da mesma religião. E aí você tem muito mais assunto aí para conversar. Mas a ideia aqui que a gente precisa entender para fechar, que a gente já passou o tempo, é o ser humano ele foi criado para relacionamento. E relacionamento, quando a gente se espelha naquele que é a fonte da nossa imagem e semelhança, é justamente de entrega, de sacrifício, de serviço. O amor divino colocado em nós é isso. E qualquer coisa que fuja desse propósito, a gente pensa muito no pecado em termos de ação, mas a gente não pensa no pecado em termos de cultivo, de algo que vai mudar a nossa forma de enxergar as pessoas, de enxergar, né? Então, como eu estava falando lá de idolatria, eu enxergo o dinheiro como uma divindade, então como é que eu sirvo ao dinheiro? Agora, se eu enxergo o sexo como uma divindade de autogratificação, como é que isso vai me transformar? Como é que isso vai fazer eu tomar minhas escolhas, minhas atitudes, minhas ações? Como é que isso vai fazer eu enxergar as outras pessoas? Se o sexo como divindade para mim de autogratificação é simplesmente o prazer que ele tem para me oferecer, eu olho para uma pessoa e eu enxergo nessa pessoa simplesmente como alguém que tem algo para me oferecer, como um objeto de troca. Então, como é que eu adoro o sexo promíscuo como divindade? Tratando justamente as outras pessoas como imagem e semelhança desse mesmo Deus. Porque se eu sou imagem e semelhança desse Deus, ele também é, ou seja, ele também é alguém que vive só pelo prazer imediato. Então eu observo nele simplesmente uma fonte do meu prazer e da minha gratificação, sem compromisso de serviço, de entrega, de amor, de autossacrifício. Então a gente se torna aquilo que a gente adora. A gente se torna pessoas que vão, no decorrer da sua vida, não só no sexo, mas em todas as áreas da nossa vida. Isso vai sendo moldado dentro da nossa psique e do nosso cristianismo, como pessoas que não vivem para o sacrifício, para a entrega, para o serviço amoroso, divino, de um Deus que se entrega, que se sacrifica,
mas de alguém que vive simplesmente para absorver tudo aquilo que nós julgamos ser bom para a nossa próxima gratificação. E isso é uma forma de idolatria. Paulo vai chamar, em determinado momento, justamente esse tipo de comportamento de idolatria. Então, esses são os cuidados que a gente tem que ter. Paulo está falando especificamente aqui para um contexto de casamento, entre eles aqui de sexualidade, mas isso pode ser entendido para todos os aspectos das nossas relações, né? Seja dentro do casamento, mas no namoro, no trabalho, no lugar onde a gente estuda, nosso sócio, nosso parceiro. Enxergar essa premissa, essa cosmovisão de entrega, de sacrifício e de serviço, de se dar, é algo que transformaria todo o nosso entendimento da ética do reino de Deus. Isso nos transformaria em pessoas que de fato estão tentando voltar a viver aquilo que Deus nos criou para ser, ao invés de simplesmente nos entregarmos aos padrões que esse mundo tem para nos entregar, que são de cobiça, de egoísmo, de orgulho e de autogratificação, sem um compromisso devido que nós fomos criados para ter em um relacionamento, porque nós estamos no mundo entre pessoas, entre imagens e semelhanças de Deus, e não simplesmente como indivíduos que a partir do momento em que eu preciso exercer alguma responsabilidade, eu viro para o outro e falo, foi a mulher que o Senhor me deu, ou por acaso eu tenho alguma responsabilidade sobre meu irmão, o que ele faz ou deixa de fazer não é problema meu, eu só cuido dos meus problemas. Qual é o modelo do reino de Deus? E qual é o modelo do mundo? Isso deveria ser uma lente para a gente enxergar todas as nossas relações em cada aspecto da nossa vida e nos ajudar a tomar boas decisões, porque, como eu disse, decisões, escolhas que se transformam em ações, são todas um ato de adoração para o Deus que a gente serve.